Olá, paz do Senhor, sou seu irmão em Cristo, pastor Davi Nascimento, e você está aqui no canal Recalculando a Rota. Nós estamos iniciando mais um trimestre, o primeiro trimestre de 2024, e nesse trimestre nós vamos falar sobre família, um projeto de Deus. Na primeira lição, nós temos aí o projeto estrutural da família. Nós vamos estudar aqui sobre o início desse projeto, o início dessa obra criada e planejada por Deus. O nosso texto áureo está em Gênesis 2:18, que diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. A verdade aplicada nos diz que a criação da família é uma obra de Deus, mas sua administração é responsabilidade dos seus membros. Nós vamos ver no Éden Deus criando a família, o projeto família, e dando responsabilidades para o casal. Como as lições normalmente têm bons comentários, e nós vamos focar, inclusive pela questão de tempo também, nós vamos focar mais no texto de referência e deixar os comentários com sua explicação, principalmente quem tem a revista do professor, né? Você tem alguns recursos aí, e nós vamos focar no texto de referência e alguns princípios aqui, algumas questões mais aprofundadas, né, no âmbito exegético, para que isso possa enriquecer a sua aula. O nosso texto de referência está em Gênesis 2, o versículo 18, o 21, 22, 23 e o 24, que nos diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das costelas e cerrou carne no seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Quando nós encontramos esse texto aqui, nós vemos a criação, Deus criando todas as coisas, e algumas coisas chamam a atenção no processo de criação. Uma das que eu quero destacar aqui é que Deus serra, né? Ele fala que tira uma costela, ele aplica uma anestesia geral no Adão, o Adão adormece, e ele vai fazer um processo cirúrgico. Detalhe, o cuidado de Deus na criação do homem é um cuidado totalmente diferente de toda a outra criação. Porque os animais, né, o firmamento, os luminares, todos os outros itens da criação, Deus cria através da sua palavra. Ele diz, haja isso, haja aquilo. Mas com o homem, ele para e faz com as próprias mãos. Ele diz, façamos o homem. E aí ele pega do barro e faz o homem. A mulher, da mesma forma, só que a partir de uma obra-prima que já começou a ser trabalhada. Então ele usa a estrutura do que foi feito no homem para que viesse a existir a mulher. Então nós percebemos um cuidado de Deus diferente. A atenção que Deus dá ao homem, na criação do homem, e inclusive a preocupação de Deus de olhar e falar assim, não existe um par que seja adequado para o homem. Então vai ser preciso criar algo. Então o Adão está trabalhando. O versículo que não está aqui, o 19, fala que o Adão vai trabalhar. Ele coloca nome em todos os animais e ele também percebe isso. Então o Adão começa a se sentir só. Nós vamos ver na formação do homem, enquanto
um jovem está ali na adolescência, indo para a juventude, chega um certo ponto que ele começa a se sentir distante dos seus pais, começa a perceber que aquele ambiente é um ambiente que ele não pode ficar ali por muito tempo, e ele começa a querer, ele começa a desejar ter um par para ele, ter alguém que possa completá-lo. Então a menina do mesmo jeito. E isso Adão sente, ele começa a fazer alguns trabalhos e ele vai sentindo a necessidade de ter uma companhia, porque ele está só. Ele percebe que todos os animais têm pares, têm companhia, que encaixam perfeitamente. E Deus, sabendo disso, Deus faz com que ele adormeça para, a partir de então, criar algo que completasse. E ele cria a mulher, a partir de uma obra-prima que já tinha sido começado a ser trabalhado. E ele acontece esse trabalho de forma manual, demonstrando o cuidado de Deus. O cuidado de Deus de perceber a falta que havia na vida do Adão, e Deus olha para nós e percebe as coisas que nos faltam, e ele se preocupa em fazer com que as coisas encontrem sentido, que na nossa existência nós encontremos sentido e completude, e ele faz de forma criteriosa, com todo o cuidado. Ele trabalha para que isso aconteça de acordo com a sua vontade. Então ele se preocupa, ele faz, e aqui nós temos o início do casamento, o início da família, o início dessa instituição, a primeira instituição que foi implementada no mundo, uma instituição que Deus percebe a sua necessidade e o próprio Deus trabalha para que ela aconteça. Então é um projeto de Deus e que tem a assinatura do próprio Deus. Após Deus trazer aquela mulher e apresentar ao Adão, eu não vou dizer que a Eva, nós conhecemos como Eva, mas até então ela não tinha recebido o nome de Eva. Até então ele só a chama de varoa, porque do varão foi tomado. Nós vamos ter ela recebendo o nome de Eva após a queda. Se não me engano, no próximo capítulo, após a queda, o Adão fala: agora você vai ser chamada Eva, porque você é a mãe de grande nação, você é a mãe de todos os seres humanos. E então, até então, Deus traz, até então é só a varoa, só uma mulher. E Deus, que ainda não tem nome, ainda não recebeu esse nome. É um fato curioso. Se você olhar antes da queda, não aparece nome para essa mulher. Ela vai receber nome após a queda. Até porque no Gênesis 5, quando vai tratar da genealogia, o autor de Gênesis 5 diz que no dia que Deus criou macho e fêmea e os chamou de Adão, ou seja, de seres humanos. Então ele, ao relatar, diz que Deus olha e vê o casal e vê uma unidade. No versículo 2 diz claramente: Deus os criou e os chamou Adão, e os chamou homem, e os chamou raça humana. Então Deus cria os dois e olha apenas um. Então quando a gente lê aqui que portanto deixará o homem pai e mãe e vai se unir com a sua esposa, ele está falando da forma que Deus observa. Deus olha o casal e vê apenas um. É após a queda que há essa ruptura e essa separação de, não, agora eu sou Adão e agora você é Eva. E em muitos ambientes isso começa a gerar disputa, essas individualidades. A maioria dos casamentos dão errado porque começa-se a haver disputas, e aí eu começo a querer puxar mais para o meu lado, a esposa começa a puxar mais para o lado dela, e começa a ver quem vai ter mais força nessa disputa de individualidades.
Quem tiver mais força leva. E na verdade os dois perdem, porque é para os dois se tornar um. O que a gente vê de casamentos sofrendo e passando por problemas gigantescos é porque eles não conseguem se desvincular dos seus pais. E eu não estou falando de desvincular no âmbito de estar distante. Às vezes você pode até mudar de cidade, mas você traz tantas cargas que eram dos seus pais. Às vezes coisas mínimas, como por exemplo o hábito, a rotina de como vai ser colocado, como vai ser servido o almoço, que hora que almoça, se almoça na mesa, se não almoça na mesa, se pode sentar no sofá ou não. Às vezes, coisas mínimas, como isso, por exemplo. Às vezes tem família que os pais almoçavam sentados no sofá, assistindo televisão, conversando. Outra família, a família do outro já tinha o hábito de sentar à mesa, né, e conversar, os talheres tudo no lugar certinho. E aí quando casam, começa a perceber que há essa diferença, porque um fala assim, não, você tem que sentar aqui comigo à mesa, porque isso é família, isso é casamento. E a outra pessoa fala, não tem nada a ver, eu vou sentar aqui no sofá e vou assistir minha televisão, a gente pode conversar, você fica daí, eu fico de cá. Só que isso começa a gerar disputas. Por quê? Porque é uma disputa de individualidades. E não há essa percepção do se tornar um. E a partir a partir da queda, é meio que natural que a gente haja essa disputa, mas quando eu tenho a consciência de que agora nós somos um e que é preciso deixar pai e mãe, eu começo, a partir dessa consciência, eu começo a trabalhar para que as diferenças sejam minimizadas e que seja possível construir uma história desses dois que se tornaram um, em um projeto idealizado por Deus. Então, eu espero que essa explanação sobre o texto de referência, o nosso texto básico aqui de referência, eu espero que essa breve reflexão possa te ajudar, de alguma forma, a trazer detalhes e riquezas para a sua aula. Um forte abraço e fique na paz.